Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 6, do versículo 17, da palavra de Deus. Diz o seguinte: orou Eliseu e disse: Senhor, peço que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar? Fique à vontade. Hoje eu quero falar com vocês sobre a ação sobrenatural de Deus na vida da gente. Amém? Você crê que Deus tem uma ação sobrenatural para você? Se você crê, diga amém. Amém. E eu quero falar sobre isso porque há momentos em que a gente tem que sair da realidade e partir para o sobrenatural. E não são poucos os momentos na vida da gente que a gente precisa do sobrenatural, porque há momentos em que você percebe que a vida natural tudo diz não, tudo é desfavorável, e você precisa se apegar exatamente no sobrenatural de Deus para continuar crendo, continuar vivendo e continuar tendo esperança. Senão a esperança vai embora quando no mundo normal, no mundo natural, as coisas embargam e fecham, e você sabe que você vive aqui neste mundo natural, fundamentado na possibilidade, na probabilidade das coisas e nas limitações que esse próprio mundo impõe sobre cada um de nós. Você pode simplesmente parar, desistir, desanimar, travar e achar que não tem mais o que fazer. Mas o que eu quero deixar para vocês desta noite é que mesmo quando tudo venha parar, tudo venha se tornar impossibilitado dentro do mundo natural que nós estamos vivendo, que é esse mundo aqui, nós ainda temos um recurso, que é o recurso de uma ação sobrenatural. O que é uma ação sobrenatural? É aquilo que acontece fora da naturalidade das coisas. É aquilo que acontece dentro de uma situação onde a natureza das situações diz que não tem como e de repente alguma coisa acontece. E lá nesse mundo espiritual, sobrenatural, se desenham as coisas e as coisas se confirmam de uma maneira que às vezes você não tem explicação. Nós acreditamos assim porque acreditamos em Deus. E Deus é um ser sobrenatural. Ele é alguém que está muito além da nossa imaginação, do nosso entendimento, da nossa compreensão. Ele vai além das nossas limitações. Por isso que o Novo Testamento diz que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, para deixar claro que Ele não está preso na naturalidade das coisas, mas que Ele é um Deus de operação sobrenatural, de ações sobrenaturais. E você que crê nele, precisa crer que Ele é um Deus de sobrenatural, porque Ele é um Deus todo-poderoso, que a Bíblia diz que Ele pode todas as coisas. Amém? A palavra nos fala que existia um rei chamado Azael. Era o rei da Síria. E ele tinha problema contra o povo de Deus. Isso que vocês estão vendo hoje, em pleno século 21, de sírio não gostar de judeu, isso aí já é muito antigo. Eles não gostavam. E sempre que eles tinham oportunidades, que eles se sentiam mais fortes, eles decidiam tomar conta de tudo, invadir e escravizar o povo de Deus. E quando é que eles se motivavam para isso? Quando eles se sentiam mais fortes. Quando eles percebiam que eles tinham um número maior de soldados, quando eles percebiam que tinham uma tecnologia mais forte. E sempre eles estavam na frente, mas sempre eles percebiam que alguma coisa acontecia, que eles não conseguiam realmente emplacar o projeto que tinham. E quando eles percebiam isso, eles diziam: vamos dominar. Eu já falei para vocês que a motivação do domínio de povos naquela época estava muito fundamentado nas coisas que
as outras regiões tinham, como água, principalmente. Se tinha muita água no lugar, o lugar já era um lugar visado pelos países vizinhos. E outras coisas mais motivavam. Força de trabalho, para poder ter aquela força de trabalho escrava, para poder gerar alimento para o povo. E eles falaram, vamos dominar. O Hazael, rei da Síria, muito esperto, mandou a sua inteligência fazer um levantamento para saber como é que eles poderiam dominar. E o pessoal da inteligência da Síria foi e disse, olha, é fácil de dominá-los. Eles têm uma rotina, e na rotina deles nós vamos ficar mais ou menos esperando o lugar onde eles vão passar. E quando eles passarem em determinado lugar, o que vai acontecer é que nós vamos estar lá para o fator surpresa. Nós vamos e dominamos todos eles, e entramos em Samaria, dominamos Samaria e simplesmente controlamos totalmente o reino deles. E o pessoal ia, a inteligência, e descobria, olha, eles vão passar hoje, lá, na Avenida Litorânea, lá na Avenida dos Holandeses, eles vão passar. Está marcado para o dia tal deles passarem lá, as tropas do povo de Israel passar no lugar de Samaria. Nós vamos ficar aqui na espreita, escondidos. Quando eles passarem lá, nós vamos lá e os dominamos. E controlamos a terra e a cidade deles. E quando eles se armavam, tinha um profeta no meio do povo de Deus que se chamava Eliseu, que chegava e mandava um recado dizendo para o comandante da guarda e para o rei de Samaria, olha, o Senhor Deus mandou dizer para vocês não passarem lá na Avenida dos Holandeses, porque o inimigo está lá para pegar vocês. O inimigo está lá para tentar surpreendê-los. Então não passem lá no dia tal, porque o inimigo está lá. No lugar de passar por lá, se vocês tiverem que passar, passe pela outra. Como é o nome dessa outra rua aqui? A avenida que passa ali? Colares Moreira. Passe na Colares Moreira. Não passe naquela. E eles ficavam lá esperando. Aí o que acontecia? O povo de Deus não passava naquela, passava na outra, ia para o lugar que tinha que ir. Aí eles ficavam esperando e alguém chegava, já passaram na outra rua. Eles botavam a inteligência para funcionar. Não, mas agora eles vão passar na Colares Moreira no dia tal. Aí Deus falava com o profeta, Eliseu, avisa para o meu povo, para que eles não passem lá na Colares Moreira, porque o inimigo está lá esperando. Diz para eles passarem agora lá nos holandeses, que lá eles não estão, que passem por lá. E eles iam, passavam pelos holandeses e eles ficavam esperando lá. E começou a ver isso. O rei da Síria se revoltou, disse, não, tem que ter alguém aqui em nosso meio que está passando informação. Porque eles sabem de tudo. Quando a gente espera num canto, eles passam no outro. Quando espera no outro, eles passam em outro lugar. Então alguém aqui está passando uma informação que nós conversamos de uma maneira muito secreta e estratégica. Alguém está indo avisar para eles não passarem em determinado lugar. E alguém disse, não, rei, ninguém está traindo ninguém, não. O problema é que lá eles têm um profeta. E esse profeta que eles têm lá, ele sabe de tudo o que o Senhor fala. Até o que o Senhor fala dentro da sua câmara real, o profeta fica sabendo e é ele que manda dizer. O rei disse, o quê, rapaz? É um profeta? É. Ele que sabe de tudo e, portanto, ele que avisa. E por esta razão, as pessoas acabam não caindo nas nossas emboscadas. Ele falou, poxa, a gente vai ter que matar esse profeta. Onde é que ele mora? Ele mora lá na região tal, numa casinha, numa cabana, lá na zona rural. É lá que ele vive. Então a gente vai sair lá para cercar a casa dele, porque nós vamos matá-lo. O exército sírio saiu e foi em direção da casa do profeta. Eles precisavam matar o profeta, porque era o profeta que passava as informações. E quando eles chegaram lá, o ajudante de profeta, diz a Bíblia, saiu para ir buscar água de manhã cedo, com certeza. E quando ele saiu na porta, que ele olhou,
O ajudante tomou o maior susto, porque tinha soldado sírio para tudo quanto era lado. Os sírios praticamente cercaram a casa do profeta. E quando o garoto olhou, ele disse: meu Deus! Ele gritou: nós estamos perdidos. E ele saiu, voltou para acordar e chamar o profeta Eliseu e dizer: profeta Eliseu, a nossa situação é grave, os sírios estão aí, são muitos soldados sírios que estão aí, que vieram para nos matar, para nos pegar. E a Bíblia diz que o Eliseu saiu e olhou e viu aquele monte de soldado sírio cercando o lugar onde ele morava. E quando ele viu aqueles soldados sírios, ele não se assustou, não se apavorou, não ficou com medo, não ficou temeroso de nada. Por quê? Porque apesar de estar vivendo no mundo natural, ele também vivia no mundo sobrenatural. E por viver no mundo sobrenatural, ele sabia de uma coisa, que ele não seria desamparado, ele não tinha nenhum tipo de medo, porque ele sabia que o mundo sobrenatural tinha o poder de agir em favor dele ali naquele lugar. E ele pegou e falou essas palavras assim: maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com ele. Ele falou assim. Quando ele falou isso, o rapaz que o ajudava ficou sem entender. O que é que ele está falando? Ele pegou, foi e disse: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E os olhos espirituais do garoto se abriram. Quando os olhos espirituais dele se abriram, o garoto viu o quê? Que o inimigo estava ali, mas nas montanhas havia uma verdadeira legião de anjos que estavam ali para poder proteger o profeta, para que aquele mal não prevalecesse contra ele. O que é que eu estou falando para você? Isso. Tem momentos que às vezes a gente sente medo. A gente sente medo das situações, a gente sente medo da forma como o inimigo se levanta, porque às vezes o inimigo se levanta das formas mais variadas e criativas para tentar frear você, para tentar pegar você, para tentar brecar você. Às vezes o inimigo está se levantando através de um problema, às vezes o inimigo está se levantando através de uma pessoa que tenta abater você, que tenta atrapalhar você, que tenta dificultar você. E ele tem as formas de poder se levantar, de poder trabalhar, e saibam disso, sempre ele está levantando, e há momentos em que você percebe que o ataque vem, e tanto você percebe, como às vezes você se sente como? Se sente impotente e fragilizado diante de tudo que você está vendo, porque você não vê saída e você se sente realmente atingido ou dominado por aquilo que se levanta. E essa palavra está aí talvez para dizer para você que mesmo quando você se sentir assim, acuado, mesmo quando você se sentir sem saída, mesmo quando você se sentir realmente como que pressionado por alguém que tenta de alguma forma acabar ou destruir com você, Deus quer que diante de todas as pressões que porventura você se sinta submetido, que ainda assim a sua vida, a sua visão espiritual se abra para que você entenda que diante de toda e qualquer situação que possa se levantar, sempre vai ser maior aquele que vai estar com você do que aquele que vai estar contra você. Isso se chama ação de Deus. O garoto, quando viu aquilo, o menino, poxa, agora eu fico tranquilo porque meus olhos espirituais se abriram. Às vezes os nossos olhos espirituais precisam se abrir, porque em muitas ocasiões o medo é mais forte do que a capacidade de crer na ação sobrenatural de Deus. Mas está ruim, tudo parece sem saída, tudo parece perdido, mas ainda assim, abra os olhos para ver o que Deus pode fazer e o que Ele quer fazer. E diz a Bíblia que o pessoal chegou diante do profeta e fizeram perguntas para eles, querendo saber de algumas coisas. E o profeta disse: Senhor,
fecha os olhos deles para que eles não vejam. E o pessoal ficou todo bobo, ninguém conseguiu ver mais nada, e disse: olha, o lugar que vocês querem é por aqui, me acompanhe. E o Eliseu pegou a tropa todinha e disse: me siga. E o pessoal ficou entorpou, totalmente sem saber, totalmente cego diante da situação, diz a Bíblia. Ele disse: vamos aqui. E aquele monte de soldados sírios seguiu ele, ceguinho. Ele foi, colocou dentro da cidade, as cidades eram imuradas. Depois que colocou dentro da cidade, deve ter mandado fechar o portão, mandou o povo de Deus ficar tudo com a flecha, tudo preparado já para poder matar um por um que estavam desarmados. Quando eles chegaram dentro da cidade de Samaria, que ficaram cercados, desarmados, Deus disse assim: Senhor, abre os olhos deles para que eles vejam. E os soldados sírios abriram os olhos quando viram, estavam cercados, prontos para morrerem. E eles falaram assim, o povo de Samaria, para o profeta, o que está escrito nesse texto. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: nós ferimos eles, Senhor? Nós podemos matá-los? Podemos feri-los, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aquele que fizeres prisioneiro com a tua espada e o teu arco. Porém a estes, manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e tornem para o rei deles, para o senhor deles. Verso seguinte: ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Por que não houve mais? Porque os olhos deles abriram. Depois daquela situação e dessa atitude orientada pelo profeta, os sírios perceberam que não tinha sentido de lutar contra alguém que não era inimigo, de alguém que não queria destruí-los, enquanto eles realmente queriam destruir o povo de Deus. E às vezes Deus age exatamente assim. Às vezes vem alguém totalmente cego e se levanta contra você, toma atitudes que você realmente se machuca, e lá na frente você tem uma atitude totalmente influenciada por Deus. Lá na frente a pessoa vai perceber que ele era o grande errado na história, dentro de todo aquele contexto na qual ele se levantou. Ele era o grande errado. E às vezes é necessário se abrir a visão em muitas coisas. Às vezes a nossa visão precisa se abrir, e às vezes numa atitude em que a nossa visão se abre e nós tomamos atitudes que não sejam atitudes naturais, mas sobrenaturais, seja com quem for, isso aí acaba proporcionando o quê? A oportunidade dos olhos da outra pessoa se abrir também. Deus quer isso. Deus está querendo que você tenha a percepção das coisas. Essa é uma intenção de Deus, é fazer com que você consiga perceber as coisas, é abrir a tua visão para que você perceba, para que você veja, porque tem muitas coisas que às vezes estão acontecendo em nossa volta, exatamente por essa incapacidade de poder ver o que precisamos ver, ou enxergarmos o que precisamos enxergar, porque há momentos em nossa vida que nós só queremos ver aquilo que queremos ver. E que é necessário muitas vezes haver uma interferência de Deus, para que você possa abrir os olhos, ver as coisas de uma maneira diferente, e estabelecer para você um novo conceito de tudo aquilo que você imaginava que era do jeito como você imaginava. Deixa Deus trabalhar na sua vida, porque dentro dessa questão de Deus, de trabalhar em nossa vida, inclui abrir os nossos olhos espirituais para muitas coisas. Esses olhos abrem, às vezes, até para não deixar você ser enganado.
Tem coisas que se revelam que você nunca imaginou que se revelariam, mas de repente elas se revelam porque é uma forma que Deus encontra de abrir teus olhos, para que você não seja enganado, para que você não seja iludido, para que você não seja ludibriado. Então abra os olhos, ou peça a Deus que abra os seus olhos e que dê a percepção das coisas, para que através então de abrir os olhos espirituais e ter a percepção das coisas, você possa estabelecer não somente novos conceitos, mas que você possa se conduzir de uma maneira mais acertada, se conduzir de uma maneira onde você não esteja andando às cegas nem às escuras, mas tendo a certeza que Deus está te mostrando a direção que deve ser tomada. Amém? Então não se preocupe, se coloque nas mãos dele e deixe com ele, porque ele sempre vai estar trabalhando esses livramentos e criando essa capacidade em você de poder abrir os olhos espirituais e perceber coisas que você não perceberia com os seus olhos naturais. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus te ajude no nome de Jesus.